O segredo das letras. Baruch Hashem, Shalom Shalom, estamos de volta no nosso canal Mahanaim. Este local reservado para os israeli, aqueles que são israelitas, alma divina, pessoas que estão com o ratzon ativado, com o desejo ativado para a Kadosh Baruch Hu. Baruch Hashem, eu sou a Morachaya. Vamos continuar o estudo das letras hebraicas. Hoje vamos estudar a Samer, som de S. Baruch Hashem. A Samer tem esse formato, né, no livro sagrado, né, é uma volta, né, é um círculo. Samer em hebraico significa cercar, sustentar e apoiar. Baruch Hashem. Então, o formato dela já nos traz essa ideia, né, de proteção, né? Por quê? Porque se a pessoa está toda fechada, toda guardada, protegida aqui, ó, no círculo, né? Para todo lado aqui tem paredes, né? Tem uma proteção. E aqui o que está aqui dentro deste círculo, deste cesto, Baruch Hashem, vai estar guardado, vai estar protegido. E pode também vir a ideia do sustento, né? Porque está guardado como num cofre. Baruch Hashem. A Samer, ela é nada mais, nada menos que a serpente. Olha só, a serpente. Vamos desenhar aqui? Vou apagar aqui. Vou apagar esse círculo menor aqui. Vamos desenhar aqui como se fosse assim, uma serpente mesmo, ó. E ela faz a volta, a cauda da serpente, aqui é a cabeça. Ó, a cauda está entrando dentro dela, ou seja, ela está fazendo, né, o ciclo. A serpente, ela é o símbolo do Satã, do anjo da morte. E a Samer, ela também é a letra inicial do nome do anjo do Malach Amavet. O anjo da morte, ele é chamado de, não vamos falar o nome, vamos apenas escrevê-lo. Baruch Hashem. Então temos aqui o Samer e um patá, Sa. Depois havia um Mem com Kametz, Ma, Sama, Sama. Essa palavra, só o Samer com o Mema Sofit, sem ser o Mema de meio de palavra, é assim, dessa forma, Sam significa veneno, veneno. E a próxima sílaba que vai aparecer no nome aqui vai ser El. El vai se referir ao eterno misericordioso, não é verdade? El. Aqui nós temos então o inicial aqui, um nome veneno, Sam. E no final temos o nome sagrado do Eterno para completar o nome do Malach, do anjo da morte. Olha que interessante, né? Quando a gente diz que tudo é o Eterno, tudo é o Eterno. É dito que no Gan Eden apareceu este anjo. Não o macho, mas a fêmea dele, e ele também apareceu depois. Mas este anjo estava lá. Ele foi usado para o teste inicial dos homens. E este anjo, sendo ele o veneno de Deus, ou seja, aquela substância que pode tirar a vida, mas também pode curar, não é verdade? Este Malach foi usado para fazer o primeiro teste. Sim, e após a queda do homem, este mesmo Malach e sua esposa foram usados como os guardiões da árvore da vida. E até hoje são. Isso é algo que parece bizarro, mas é importante que você saiba. Tudo é o eterno. A partir de agora, depois dessa aula, nunca mais procure desculpas para não fazer aquilo que o eterno lhe pede para fazer para a vida. Entenda. Porque o veneno do eterno é usado para trazer a morte daqueles que se desviam da vontade do eterno. Este anjo é um guardião da árvore da vida. O que quer dizer isso, que ele é um guardião da árvore da vida? Ele está na vigília do ser humano,
Na vigília, no sentido de colocar o ser humano em testes, vários testes. Inclusive, ele foi depositado no corpo do homem. Os sábios dizem que a pele da serpente cobriu os seres humanos. A Or. Olha só, a gente aprendeu Or de luz. É assim, não é verdade? Só que existe outra Or. Como é a outra Or? Com Ein, Or. Or com Aleph é luz. Or com Ein é pele. E essa Or, pele, deste está em nós. Está em nosso corpo. Por isso a gente tem o Satã interno. Cada um tem o seu. E qual é o processo que nós temos que fazer? Vencê-lo. O primeiro momento onde o homem encontrou com ele ganhou. Não foi assim? E agora, segundo round. Na próxima encarnação. Terceiro, você tá em qual round, hein? Qual é o round que você já tá? Quem tá ganhando essa briga? Pelo jeito é ele, hein? Você ainda tá aqui? Eu ainda tô aqui? Tá ganhando. Entendeu? Tá na hora da gente começar a ganhar essa guerra. Por quê? Porque senão vai ter um outro round. E pode ser que acabe o tempo da batalha. E não tenha mais como ter mais round, né? Então vamos voltar aqui para a letra. Vocês já devem ter visto na internet algo desse tipo, né? Isso aqui é tido como o infinito, o sinal do infinito. Só que o sinal do infinito originário é este, que é este círculo chamado Samer, o Ouroboros. O Ouroboros, ele nada mais é do que o ciclo que é trazido pelo Satã. O Satã faz parte do ciclo da vida. Por quê? Porque ele que é a chave para fazer um novo ciclo. O Satã aparece aqui, onde dá uma impressão que vai terminar, que é a cauda, e ele torna abocanhar, ou seja, ele torna reiniciar o processo. O Satã, ele faz esse processo de a pessoa ter o direito de um novo round, um novo tempo de luta. Se eu não acertei hoje, desta vez, vamos colocar outra pessoa. Se o ser humano não acerta, na próxima encarnação, o Satã vai reiniciá-lo e assim ele vai poder ter a chance de novamente brigar com ele, fazer essa luta, essa batalha, para tentar vencê-lo. O objetivo do Satã e do Eterno, que criou o Satã, não é que o homem esteja perdendo sempre ou que perca. Não. O objetivo é o homem superar o anjo da morte. Superar a morte. Não ter mais a necessidade de ficar preso no ciclo. Sair desse ciclo chamado Gilgul. Sair do círculo, do Gilgul, do círculo, ó. Fugir disso. Yeshua, ele fala sobre esta questão de vencer a morte. Vencer o Satã. Sair do Gilgul, parar de voltar e se tornar uma alma livre, subir para o Olam Abá. Yeshua nos mostrou ressuscitando. Quando Yeshua ressuscita, é para mostrar para todas as pessoas que têm possibilidade de, em uma só vida, a gente cumprir o Tikkun e fazer a ressurreição de nosso corpo, levar o nosso corpo também para o paraíso. Ou seja, existe a possibilidade de, em uma única vida, a pessoa ser salva da morte, ser redimida. Porque muitas vezes a pessoa pensa que salvação é dito por aí, que ela ser tirada de uma situação no ensejo do mundo, né, físico, e ser levada para o mundo espiritual. Não é isso que é salvação. A salvação é se libertar do Satã. E o que é o Satã? O Satã é isso aqui, ó. O corpo físico, a prisão do mundo físico. Isso é o Satã, é o Gilgul. Nós temos que conseguir vencer o Satã durante o ciclo de vida que estamos agora.
Para quê? Para não precisar entrar mais no Satan. E agora o corpo fica, a alma ficar aguardando o Olam Abá já nos mundos superiores. E não ter mais necessidade de encarnar. Baruch Hashem. A gematria do Samer é 60. 60 é o 6, que é o Vav, 10 vezes, não é verdade? Então, eu tenho o Vav e eu tenho o Yud. Porque o 6 vezes o 10 é o 60. Então, o Samer, ele vai trazer também o entendimento de um Vav e de um Yud. Como assim? Ele vai ser vai ter a possibilidade da pessoa completar o seu tikkun, ou seja, completar as 10 etapas das 10 sefirot, completar, consertar tudo e estar em Atzilut, ou a pessoa não dá conta e cair, porque o Vav é isso, é a queda do Yud. Então o Samer, ele vai trazer isso, ele vai trazer, você pode escapar quando você conseguir vencer a serpente e se libertar do ciclo da vida, ou se você tender para a fisicalidade, que é o Vav, que o Vav é os 6 lados. Se você ficar apegado à fisicalidade, você vai permanecer nesse ciclo vicioso da vida, guardado por aquele anjo que eu escrevi aqui, que não vamos escrever mais. E o Yud aqui no caso está mostrando que a pessoa tem a possibilidade de se completar, de ficar pleno e sair dessa prisão do tempo. Baruch Hashem. Então, o significado da letra, que é sustentar, guardar, apoiar, tudo tem a ver com aquele anjo, aquele malach, né? Baruch Hashem. Uma coisa interessante também do Samer é que ele vem após Anun. Anun está ligado muito com a queda, está muito ligada à questão da Nefilá, da queda. E o Samer vai aparecer para fazer esse resgate. Mesmo que tenha essa aparência estranha de estar ligado com o anjo da morte, o Samer, ele é nada mais, nada menos do que a possibilidade também da vitória na vida. Entenda, você não vai vencer se você não batalhar. Você não vai ter uma vitória, você não vai ter uma medalha de honra, você não vai ter um troféu se você não participar de uma luta. Então o anjo da morte, ele é necessário, porque se não existir um inimigo, um adversário, você não tem como também receber o mérito. Com isso, depois da noção que temos da queda com o Nuna, a primeira letra que o Eterno cria é a Samer, ou seja, depois da queda, a gente vai ter a necessidade do adversário. Antes da queda, o adversário era externo. Mas depois da queda, ele se torna parte de nós mesmos. Porque é necessário que exista esta luta, essa briga, né? Esta escolha livre do bem, intrinsecamente no homem, para que ele consiga mérito de voltar para os mundos superiores e lá ter, então, a infinitude da luz. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Vamos para a próxima letra, agora a letra Ain. Essa letra é difícil para falar, porque é gutural, ou seja, a gente tem que expressar ela de dentro da garganta. O Aleph, ele não tem som. Então o Aleph, eu já ensinei isso para vocês. A gente vai fazer o som dele conforme A, Nekudo. No caso aqui tem um patar, que é som de A. Então a gente fala A. Se eu colocar o Tsere, som de E. E. Se eu colocar o Hirik, som de I. Se eu coloco o Rolen Vavo, som de O. E se eu coloco um Churuco, um Vavo com Churuco, U. Vou falar normal, com a boca abre para falar, não precisa fazer nenhum tipo de força, nada. A, E, I, O, U. Tranquilo. Esse é o Aleph, ele não tem som. Só que o Aina, ele também não possui um som característico da consoante, mas ele modifica o som da vogal. Então, olha só a diferença do Aina. Vamos desenhar aqui o Aina com as mesmas nekudas, olha. Aina com patá, Aina com tsere, Aina com hirik e Aina com rolevav, Aina com rolenchuru. É o mesmo som das mesmas vogais que falamos antes. Contudo, temos que modificar
para cultural. Então vamos tentar aqui, certo? É como se você falasse e o ar fosse entrar de volta para sua garganta. Não é fácil, mas a gente tenta, principalmente para rezar. No momento assim coloquial não tem necessidade de mudança, mas na reza é bom você praticar para rezar de uma forma mais original da palavra. Baruch Hashem. Então vamos lá, com o patar. Ó, 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 ó. Então eu falo ó. Entende? Dá uma diferenciada. Vamos ver com E, com terceira. Eu falo como se eu estivesse falando um O com E, né? O. Pra dentro. Agora o Hirik. I. Eu posso dar uma baixada na língua para tentar sair um som diferente. O. Fecha mais a boca também, né? O. Um som mais com a boca mais fechada. Eu tô com a garganta inflamada, não tá muito bom. Agora o U não tem muita diferença. Eu vou abaixar um pouco. Não dá para explicar. Abaixa um pouco a garganta lá dentro para o som sair como se estivesse voltando para dentro. Certo? Então, depois desse exercício do som da letra, vamos para a forma da letra. O que nós vemos aqui? Nós vemos aqui duas letras, uma sobre a outra, na verdade. Aqui eu vejo claramente, ó, um Zayin. O Zayin tá claro. Existe um Zayin aqui. E aqui, que letra é esta? Que letra aquele desenho assim? Que letra? A nona. Então aqui eu tenho uma nona e aqui eu tenho um Zayin. Então o Aino, ele é formado por essas duas letras. A nona e o Zayin. Então tudo que eu aprendi sobre a nona, a questão da queda, que é mais agravado, ela é 50 portões para a vida, 50 portões para a morte, né? Tudo que eu aprendi sobre a nona, com o aprendizado da Zayin, vai valer para a Ain. Outra coisa interessante é lembrar que a Ain, por ter um Zayin aqui, ela vai possuir as Tagina, as coroas. E as coroas vai indicar pra gente que é uma letra que é perigosa. Então, a Ain é uma letra perigosa. O que significa Ain? Ain, a palavra Ain, ó. Ain. Tem um nome, tá vendo? Ain significa olho. Qual é o perigo do olho? Qual é o perigo do olho? Aqui eu tenho, então, duas letras, dois olhos. Existe o olho direito, inclusive na Brit Hadashah, da Parashat Kitetsé, que estudamos essa semana, eu falei sobre o olho direito. Os desejos que são para, vamos botar aqui dentro de aspas aqui, ó, para Hesed, certo? E tem o olho esquerdo, que traz a morte, né? Então o Ain, os olhos no mundo superior, nos mundos espirituais, eles são chamados de Chokhmah. Chokhmah. Het. Chor. Aqui vai ter aquele Kametz Katan. Lembra do Kametz Katan que tem um som de O? Chor. Aqui vai ter um Kaf, um Raf com um Sheva. Chor. Chor. Mem. Kametz. Aqui é o som de A. Chor-ma. Aqui tem para deixar a palavra com essa abertura final, já que tem uma vogal A, precisamos colocar um rei. Então, Chor-ma. Chor-ma significa sabedoria. E Chor-ma também é o quê? Os mundos superiores lá de Atzilut. Um dos mundos superiores de Atzilut. A Sefirat Chor-ma, que é os olhos do universo. Os olhos de Hashem, né? Para a criação de tudo. E dos olhos, eu já ensinei para vocês que do olho direito e do olho esquerdo vai sair essências diferentes. Tanto no mundo superior, nos mundos espirituais, isso vai jorrar diferente, como nos nossos próprios olhos. Por quê? Porque a nossa estrutura são as Sefirot. O que acontece no macro, acontece no micro. Certo? No olho direito, a gente vê o desenho da espiritualidade sempre assim, ó. Sua mão direita é essa,
Então, esse é o direito do desenho. Sempre você vai ver assim. Então, desse olho direito aqui, vai jorrar vida, vai jorrar bondade, hesed, misericórdia. E do olho esquerdo aqui, vai jorrar morte, destruição, Ainará, chamado Ainará. O olho mau. Haral, você escreve aqui olho, você escreve a palavra olho, Aina, e completa com Ha, que é o artigo, Ha, do, Hará, Resh, Resh, com um Ain no final aqui. Hará, Hará. Então, Aina, Hará é o olho mau. O olho mau é o olho esquerdo. E o olho atova, Aina, Ha, Tova. Bom, Hatov, o olho do bem. Então existe o olho para o mal e o olho para o bem. Inclusive, a questão do feitiço, né, de maldições, tudo isso está envolvido com os olhos. Então, os mundos superiores, como eu já falei, a Sefirot, e estamos falando mais especificamente aqui de Hormá, está ligado com a letra Ain, pelo fato de que Hormá é o olho do universo. E esse olho ele pode tender para, a gente tem aqui um Zaino, que vai nos mostrar o quê? Shelma, Shabbat, plenitude, as coroas, os Tagino, que vai trazer pleno, pleno, pleno 3 vezes. Mas ele está repousado sobre a Nuna. E a Nuna é uma letra que vai remeter à queda. Então, com o olho direito eu posso trazer vida. E com o olho esquerdo eu posso trazer a morte. Baruch Hashem. Então, o Ain, ele está muito ligado com esta questão. Baruch Hashem. Os olhos também vão remeter ao desejo. Nós vemos isso na ilustração, né, da história de Rava com a serpente no início. É dito que ela olhou para o fruto e desejou. Então, o olho, por isso que o olho pode trazer essa queda. Porque o olho está ligado com o desejo, com o Ratzon. E o Ratzon, quem vive lá no nosso coração, junto com o Ratzon? Quem vive coladinho nele? O Satan. Então, pode ocorrer a queda com esse desejo. O desejo pode ser para elevação? Pode. Mas também pode ocorrer a queda. Pode trazer a questão da queda. Por isso, o Zain está repousado sobre a Nun. Baruch Hashem. Baruch Hashem, vamos para a próxima letra. Agora a Pei. A Pei tem a gematria de 80. Eu não falei da gematria da Aina, né? A gematria da Aina é 70. É o Zain 10 vezes. Baruch Hashem. Vamos então para a Pei. A Pei, ela tem 2 sons. Ela pode ter o som de P, com o Dagesh. E se eu tiro o Dagesh, ela perde esse som de P e torna F. Por que eu já falei isso aqui, mas eu vou lembrar nesse momento. Por que as letras têm essa coisa de Dagesh e não tem Dagesh? Porque com as letras, e principalmente essas que a gente tem, essa troca que não foi mudado, né, com o hebraico moderno, com estas letras o Eterno cria dia e noite, a estrutura da luz e da escuridão. Quando a letra aparece, vou botar aqui o Beit, ó, Beit, com o Dagesh, é o dia, e quando a letra aparece sem o Dagesh, é a noite. O mesmo dia e noite, porque a gente sabe que dia e noite é um dia completo, né? Só que tem a parte clara e a parte escura. A parte clara com Dagesh e a parte escura sem Dagesh. O que quer dizer isso? Quer dizer que a letra enfraquece a noite, ou seja, não é que... O que quer dizer isso da letra enfraquecer a noite? Quer dizer que a noite, como a luz se vai, quando a luz se afasta, as clipotas chega a vez agora vamos botar aqui a escuridão, o mal atuar. Então, o que é resto, do que é bondade, fica fraco de noite. Entende? Então, por isso, para mostrar essa diferença do enfraquecimento da resta, do jorrar de misericórdia de Deus, a letra também perde um som, né? O som fica diferente, fica mais fraco. Não fica B, fica F, fica mais fraco.
Entende? Baruch Hashem. Então vamos voltar para Pei. A Pei é 80. 80 nós. Então temos. Qual a letra que é 8? A letra Ret. Então tem um Ret que é 8 vezes o Yud. Então eu tenho 8 vezes. Eu tenho 10 vezes. Calma. Eu tenho 10 vezes o Ret. E o que isso quer dizer? O Ret, nós já temos a explicação do Ret. O Ret é algo transcendente, é algo que sobe a 7 Sefirot para o meio e vai passar para Binah. Eu tenho uma chance de um renascimento, uma mudança de realidade, uma criação nova. Não é assim com o Ret? Tanto para o bem quanto para o mal, tudo é assim. O Ret, a palavra Ret já é pecado, transgressão. Então, quando a pessoa transgride a Torá Sagrada, por exemplo, ela muda a posição dela. Ela sai de elevado, de tzadik, de justo, para perverso, para ímpio. Então, existe uma transformação para o mal também. Pode acontecer uma elevação dos mundos superiores e pode também ocorrer uma transformação para o mal. Né? Então, a Pei, ela vai trazer isso na essência. Vamos estudar a Pei. O que significa Pei? Olha a palavra Pei, com a própria letra Pei. Um segol e um rei final aqui, porque tem a letra E, tem que colocar um rei para fechar a palavra, não é assim? P. O que significa P? P significa boca. E o que é boca? Boca no sentido de abertura. Então, patar, aberto, poter, abre, né? P, boca. Quer dizer o que aqui? Abre o que? Um portal, uma porta, uma manifestação de forma física para o mundo físico de algo que estava no espiritual. Como? Primeiro eu vou ter um pensamento, por exemplo. Então eu vou formular ideias. Isso pode cair nos meus sentimentos para depois eu fazer isso se transformar no físico. Ou com a minha P, com a minha boca, ou com os minhas yadaima, né? Com as minhas mãos. Então eu posso fazer aquilo no mundo da ação, fazer uma abertura que aquilo flua, que aquilo saia de uma forma que aquilo se torne real. Aquilo que antes era só o quê? Só uma ideia, só um protótipo, né? Que estava em meu pensamento. Só era algo que estava sendo formado no meu interior. E passa a ser, então, real no mundo físico através da abertura chamada boca, do portal chamado boca. Por isso que na reza temos que usar a boca. Por isso que no estudo de Torá temos que usar a boca. Se nós ficarmos só com a meditação, não vai fazer o processo. Qual é o processo? Das Sefirot de cima, intelectuais, as 3 de cima. As Sefirot aqui do meio, que são 6, que é a formação, que é a emoção, precisa então jorrar para a fisicalidade de Malhut. Não pode ficar só na conscientização, no pensamento, nas ideias, e nem só na formação do sentimento, do interesse, do desejo. Isso precisa se tornar real, precisa se tornar físico, porque onde nós estamos? Nós estamos no mundo físico. Por isso, a Pei, a boca, é tão importante. Então, esta letra vai trazer este entendimento de que, olha o que nós temos aqui. Olha o que nós temos aqui. Nós temos aqui, ó, um kaf, é um kaf. O tamanho daqui é o mesmo tamanho daqui. Então, eu tenho um kaf aqui. Olha só, vamos ver o desenho da P. Então, P aqui, ó. Vou apagar o que está ao redor para não chamar atenção e a gente focar nela mesmo, só. Meu desenho não é 100%, né? Mas vamos tentar aqui. Então, eu tenho aqui um kaf, certo? Eu posso até fazer aqui do lado de fora para vocês verem. Tem um kaf. Aqui é claro que eu tenho um yud, ó. Tá claro aqui. Um yud. Só que essa forma dela aqui não é à toa. Existe impresso nela a forma de outra letra. Sabe qual a letra que tem aqui? É porque eu não desenhei direito. Eu tinha que abaixar mais um pouquinho isso aqui, ó. Isso aqui tinha que abaixar um pouquinho mais. E aí o desenho ia sair melhor. Olha só, eu vou desenhar o que tá aqui dentro e aqui fora, ó. Ó. Mais ou menos assim, ó. Que letra é essa? Mais ou menos, né?
é a letra Beit. 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 Tem um Beit, tem um Kaf e tem um Yud. Tem 3 letras aqui. Então a Pei vai trazer essa questão da Beit, que a gente sabe que é... A Beit é o que faz a gente iniciar. É uma porta aberta para o futuro. A Pei traz esse sentido de abrir para você poder materializar, para você botar para funcionar o seu futuro. A Beit é brechá, é bênção, né? Baruch Hashem, a Pei vai trazer o quê? Poder. Abre a tua mão, que o Eterno vai derramar brechá. Baruch Hashem. Temos também, né, a Kaf, porque a gente sabe que tudo tem os 2 lados. Então eu vou ter um Yud para cima, um Yud para baixo, para que eu tenha a consciência de que existe as 2 escolhas, no sentido de eu subir para a vida ou eu, né, me manter abaixo, na morte. E tem ainda para reforçar ainda mais a brechá desta letra, um Yud a mais. Essa letra possui 3 Yud, né? Porque o Kaf são 2, então 3. E 3 a gente sabe que vai fazer o quê? Vai trazer um juramento, vai trazer algo que realmente vai fazer vai firmar um propósito, vai firmar um compromisso, né? Então o Yud é a plenitude. O Yud é onde a gente pode, então, voltar para o início, para Tzilut, para Kadmon, e nos restaurarmos completamente. Então a Pei, ela tem todas essas junções, né? Que vai ajudar de uma forma muito grande. Quem estiver fazendo meditações nessa letra, vai ajudar muito a pessoa a conseguir brechut, conseguir elevações, Baruch Hashem. Então, na astrologia cabalística, por exemplo, a letra Pei, ela está ligada ao planeta Vênus, a Noga. E também ela constrói o signo de Touro. O signo do Touro, do Shor, é construído pela letra Pei. E também, como eu disse, o planeta Noga, Vênus. O planeta Noga, ele vai trazer essa questão do bem-querer, né? Das relações de amizade, de amor, de carinho, de beleza, de a pessoa olhar para o que é belo, né? Prazer nas artes, meditar no que é bonito na vida. Claro que tem negatividade, claro, a gente sabe, se a pessoa ficar só nisso, é negativo. Mas é lindo você ter esta noção. Que triste, né? Se o mundo fosse todo horrível, feio, não tivesse beleza, a gente não admirasse a beleza. Então é muito importante a gente ter gratidão. A letra P está ligada com isso. Baruch Hashem. Por isso que ela construiu o planeta Vênus, o planeta Noga. E também a questão do touro, do choro. O choro é um signo de terra, um signo voltado para quando a gente sabe que quando os signos são de terra, eles têm essa coisa de família, de estar se importando com a família, de formar uma estrutura familiar, né? Tem a questão da prosperidade, porque a terra, ela brota. Então a Pei tem todas essas coisas. Brachá, que eu falei, prosperidade, né? O Yud, que vai trazer esse ajuntamento de 3 Yud, onde a pessoa tem uma força a mais para se elevar, para conseguir contemplar a beleza de Deus. Baruch Hashem. Baruch Hashem, vamos para a última letra da aula de hoje. O Tzadik. Tzadik, aqui eu desenhei conforme está no livro, no rolo sagrado da Torá, que é dessa forma que a gente faz as meditações, Baruch Hashem. Então aqui claramente também vemos 2 letras. Então a Nuna vai aparecer aqui um pouco mais inclinada. Você vê que a Nuna, ela é assim, né? Um pezinho. E dessa vez ela aparece um pouco caída, mais caída que o natural. Só que tem alguém aqui puxando a Nuna. Está aqui, ó, é como se estivesse fazendo um esforço para trazer a Nuna para seu estado original, ficar em pé. Esta letrinha aqui, a Yud, e a gente vê que ela está numa forma contrária. Por que está numa forma contrária? Porque a Nuna, justamente a Nuna, está dando a impressão de que caiu. Então ela está indo para o lado oposto, puxando a Nuna para a direita, ó, para a misericórdia. Tá vendo? Fazendo uma techuvá na Nuna. Então, a Tzadik, olha que interessante o nome dela. Tzadik. Tzad.
Aqui, ó. É tzad com patar, tsa. Dalet com rira, yud, di. E um kuf final aqui com som mudo. Tzadik. Tzadik significa justo. Justo. O que é o justo? Interessante, né? Se fosse nas explicações que a gente tem por aí, ia dizer que é a pessoa, que é o indivíduo que está sem erro. Mas não. A gente vê aqui que o justo, ele é alguém que está declinado, mas ele não está apenas jogado no chão, querendo cair no chão, não. O que está acontecendo com ele? Ele está sendo segurado, ele está sendo apoiado, ele está tendo um reforço aqui de alguém que quer levar ele para a misericórdia, para o direito, que é a plenitude do Yud. São as 10 Sefirot, as 10 palavras, todos os mandamentos de Hashem. A Torá Sagrada está sustentando aquele que está querendo cair. Aquele que caiu, vou botar assim. Aquele que caiu está sendo elevado. É alguém que está em Techuvá. Tá. É alguém que está em Techuvá. Entende? Então o justo é alguém, não é a pessoa 100% kadosh. Tem o kadosh e tem o justo. Nós estamos falando do justo. O justo é alguém que tomou um caminho chamado Torá. Tomou um caminho chamado justiça. Esse é o justo. E aquele que não está nesta posição de ser erguido pelo Yudo, é aquele que caiu, que já se transformou em perverso, no chamado injusto, no chamado rachá. Não é verdade? Então, o tzadik, né, é o justo. O tzadik, né, a letra tzadik, está se referindo a este pensamento. Tem outra palavra que nós escrevemos com tzadik, que está muito sendo estudada neste período, que é o tzedaká. Tzedek. Vamos escrever tzedek primeiro. C. É o tzadik com cebolo. C. Aqui um dalet com cebolo de novo. E um kuf final. Tzedek. Tzedek significa justiça. Então, aqui é o justo, tzadik. E tzedek é justiça. Então, quem é o justo? O justo é o que pratica a justiça. E qual é a palavra que eu falei que a gente está muito envolvido neste momento? É a tzedaká. C. Aqui é o Sheva, certo? Da. Cá. Eu vou colocar um re final aqui por conta dessa vogal A aqui. Tzedaká. Tzedaká é o ato de justiça. É o ato de justiça que nós transformamos no sentido de fazer misericórdia. É fazer, é conceder, compartilhar ao outro a justiça. E qual é a justiça? Que todos tenham sustento, que todos tenham comida, que todos tenham alimento. Porque é do alimento que vem a vida. Não é assim? Nós estudamos sobre a palavra Amazon, alimento. Ela está totalmente ligada com a faísca divina que tem nos alimentos, que faz a vida fluir, permanecer naquele corpo que se alimenta. Baruch Hashem. Então, a Tzedaká, ela está ligada com a justiça, intrinsecamente, você vê, as letras são as mesmas, e com o justo. Por isso que neste período de Elul, que nós temos que estar praticando Tzedaká, praticando a Tzedek, a justiça. Nós temos que estar em estado de justo e não de perverso. Nós temos que nos envolver muito com este tema, com esta ação da Tzedaká. Lembra da letra P? Não adianta apenas ficarmos nos mundos da consciência e das emoções. Temos que fazer isto se tornar real, prático no mundo físico. E como que nós fazemos que a Torá, ó, Torá. Sempre que termina com a vogal, tem algumas exceções, mas quase sempre com a vogal A e E, temos que colocar um re final. Torá. A Torá, que é a justiça, que é a tzedek, ela precisa se tornar manifesta. A gente precisa manifestar a Torá através da tzedek, da tzedaká. Baruch Hashem.
A gematria do Tzaddik é 90. Então eu vou ter um Tet, que é um 9, 10 vezes Yud. Então eu vou ter o entendimento do Tet, que a gente sabe que está voltado para o bom, né? O Tet é o quê? É a serpente olhando para dentro e o Zain aqui. A gente já estudou o Tet. Então, isso é o resumo do que é bom. O que é bom? Quando eu mesmo, o meu ego, não fica olhando para fora, não fica olhando a vida do outro, procurando defeito nos outros, procurando consertar os outros. Não, eu tenho que pegar esse ego meu e olhar para dentro e fazer ele se manifestar de uma forma que eu conserte ele mesmo. E ele aqui, ó, você vê o meu ego, ele está voltado para o Zain, que é o Sheva, que é o 7, que é a plenitude, que é aquilo que está ligado, unindo o físico, que é o Vav, com o espiritual, o Aleph. Então volte os vídeos para vocês compreenderem, se vocês ainda não compreenderam essas letras. Por quê? Porque cada vez que eu vou aumentando a quantidade de letras para estudar, eu preciso ter um conhecimento prévio das anteriores. Porque como eu falei para vocês, as letras elas mesmas vão se formando. Então é necessário que eu conheça as anteriores para que eu consiga compreender as posteriores. Certo? Então, o que é bom aqui, em plenitude completa de 10 Sefirot. Então, o Tzaddik, né, ele vai trazer isso, ó. A pessoa justa. Não é que ela nunca pode errar. Se tiver um haverá, já deixa de ser justo. Não, gente, a gente vê que justo é o nono e ainda caindo assim. O que isso quer dizer? Quer dizer que pode ocorrer, não é para aqui. Não, então agora eu vou pecar. Não! Mas a gente tem que ter a consciência de que neste mundo físico existe o bem e o mal. Como é isso, o bem e o mal? No mal tem o bem. E no bem tem o mal. Nós já estudamos isso aqui. Não tem jeito. É necessário uma vigilância constante. Por isso que o Tov, ele é escrito com o Tet. Porque o Tet bota a serpente para olhar para dentro. O único jeito da gente diminuir as ocasiões de queda é sempre vigiando o Satã. Se eu vigio o meu Satã, como é que eu vou vigiar o meu Satã? Ah, mas meu Satã vai mandar eu dançar a música da Anitta. Não, ele não vai mandar você dançar a música da Anitta. Se você não tem rotina de dançar a música da Anitta, não é verdade? Então, o meu Satã, eu já falei pra vocês, ela vai falar dentro de mim em primeira pessoa. Ela não vai dizer assim, ó, olha, Raya, você viu fulano? Não. Ela vai dizer dentro de mim como se eu mesmo estivesse formulando aquele pensamento. O Satã vai trabalhar como se ela fosse eu mesma. E outra coisa, com Kisui Rosh, porque eu uso Kisui Rosh 24 horas. Tem hora que nem meu marido vê meu cabelo. Então, a minha Satana, ela vai aparecer para mim com Seniut. Ela não vai aparecer pra mim que nem as meninas do funk, não. Porque eu vou lá pra dentro, sai daqui. Entendeu? Então eu tenho que estar olhando pra minha Satã. A minha Satã, ela vai parecer Tzadik. Só que ela tá do lado de cá. Ela não tá no lado da Yuda. E aí ela pode fomentar dentro de mim pecados. Vários tipos de pecados. Não vou ficar aqui dando corda pra Satã. Mas vários tipos de pecados que parece que eu não estou pecando. Entende? Só existe uma maneira de se manter no caminho de justiça. Vigiando o Satã. Pegando assim, ó, o Satã. Tá vendo aqui a queda? Pegando aqui pelo pescoço, ó, e puxando para ir pro lado certo. O esforço. Hoje lá no grupo, nós tivemos uma conversa muito, muito rica. E por fim a Yafa falou. E o que ela disse é válido demais. Chega dessa coisa de deixar o estado da alma caído. Pega o Yuda que você tem e puxa esse nona. Levanta do chão. Não existe outro jeito. Se você amolecer, não te derruba para baixo. E a queda, como eu posso dizer, quando a gente não tem a compreensão da Torá, é uma coisa. Mas quando você já tem uma ideia do que é a Torá,
quando você já foi apresentado para a árvore da vida. E você, por vontade própria, desiste, vira as costas. Isto é blasfêmia. E Yeshua nos avisou, está na Torá Sagrada. Blasfêmia ao Santíssimo não tem perdão, não tem ressurreição, não tem Gilgul, não tem nada, acabou. Então é algo muito sério, certo? Não vamos dar moleza para Satã. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Hoje aprendemos bastante. Terminamos hoje as dezenas, não é verdade? Nós fomos até a letra 90. Só que tem uma coisa que eu esqueci de falar, lembrei agora. A Peisofit, ou Peisofit, é o mesmo desenho da Kaf. Ó, da Rafa. Se tiver uma Dagesh é Pei. Se não tiver a Dagesh é Fei. E ela tem um iudzinho aqui, né? Para diferenciar. Então aqui tem um iudzinho, que é para lembrar. Ó, a Rafa, que eu vou desenhar para vocês do lado, ó. A Rafa é assim, ó, não tem o iud, né? Aqui é a Pei. Então, a Pei, ela existe uma Sofita. A Sofita a gente já sabe, daquelas sabedorias que eu contei para vocês, que são as letras iniciais, que vai iniciar toda a criação na questão da limitação. Então, a Pei também tem esse lado de limitação, né? Baruch Hashem, que foi o que faltou falar da Pei. Mas, o que eu estava falando antes é que nós chegamos até Tzadik, ou seja, nós chegamos até o 90. E as letras hebraicas, elas vão unidades, dezenas e depois vão para centenas. Então, nós já completamos as unidades, até chegamos no Teit, que é o 9. Depois entramos no Yud, até hoje, no Tzadik, que é 90, do 10 ao 90. E Baruch Hashem, com a bondade do Eterno e a graça dele, Bezrat Hashem, com a ajuda dele, nós iremos fazer as centenas na próxima aula de hebraico. Shalom, shalom, lehitraot, kol hatovim lekulam.